Após derrotar seu arqui-inimigo, Megamente se sente vazio e tenta criar um novo herói para enfrentá-lo, mas o escolhido se transforma num super vilão, obrigando-o a atrair seus princípios para defender a cidade. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeRet e hoje nós recapitularemos a história do filme Megamente de 2010, então preparem-se, é hora do recap! Num lugar distante da galáxia, o planeta natal do Megamente está sendo destruído, obrigando seus pais a o colocarem numa cápsula espacial para que ele possa se salvar. Antes do pequeno Megamente partir, seus pais lhe entregam o criado, um peixe alienígena que ficará responsável por ele, e após isso, lança os dois no meio do espaço. Por coincidência, outro bebê alien também está deixando seu planeta, e juntos eles voam para a Terra, onde Megamente iria cair na mansão de uma família rica, mas no último segundo, a outra cápsula atinge a dele, tomando seu lugar e fazendo o alienígena azul pousar no meio do presídio. Por causa disso, enquanto Megamente passou sua infância sendo educado pelos prisioneiros que lhe ensinaram tudo sobre crimes, o outro bebê passou a infância sendo mimado e recebendo tudo o que queria. Ainda assim, mesmo na infância, Megamente já tinha sua super inteligência, que lhe permitia construir objetos super complexos e com um poder devastador. Quando está chegando perto da adolescência, Megamente é liberado por bom comportamento para frequentar a escola local, onde esbarra de novo com aquele outro alienígena, que é adorado por todos por causa das suas habilidades de voo e super força. Movido pela inveja que sentia pelo rival, Megamente decide mostrar que também tem habilidades impressionantes, mas todas as tentativas de surpreender os colegas dão errado, e ele acaba os assustando, sendo considerado um vilão por todos eles. Em uma das inúmeras vezes que é posto de castigo, Megamente desiste de tentar ser adorado por todos e assume seu papel como vilão, mas isso não o impede de continuar desenvolvendo suas habilidades, criando uma arma capaz de desidratar objetos animados, deixando-os minúsculos e depois reidratá-los para sua forma normal. Com Megamente destinado a ser o maior vilão de Metro City e Metro Man destinado a defendê-la, os dois super alienígenas se tornam eternos rivais e passam a vida inteira batalhando. Quando já é adulto, Megamente é colocado numa cela especial, onde é visitado constantemente pelo diretor do presídio para ter certeza de que ele não fugiu. Em mais uma dessas visitas, o vilão tenta convencê-lo de que já está mudado e pronto para retornar para a sociedade, mas o diretor ignora e diz que ele sempre vai ser uma pessoa má. Logo em seguida, o homem diz que chegou um presente de Metro Man para ele, um relógio com um bilhete que brinca com o fato de Megamente ter 85 prisões perpétuas. Como achou o relógio bonito e quer provocar o vilão, o diretor decide ficar com o objeto e o coloca no pulso. Mas tudo não passou de uma armadilha. Acontece que esse relógio é mais uma das invenções do vilão, que deixa o diretor com a aparência de Megamente. Dessa forma, quando ele está passando pelo corredor, alguns dos guardas o veem e, achando que ele é o super vilão, o capturam e levam de volta para a cela. Aproveitando a brecha, Megamente escapa e prende todos eles. Finalmente livre, o vilão usa o relógio para assumir a aparência do diretor e consegue sair livremente do presídio. No centro, o criado captura à força Rosane Rocha, a namorada de Metro Man, que trabalha como repórter. Após isso, ele vai buscar Megamente com um carro invisível e juntos eles dirigem de volta pro esconderijo. O cabeçudo azul veste seu traje de super vilão e reencontra seus cerebóticos, dezenas de doguinhos robôs que ele criou para ajudá-lo nas pesquisas. Após se certificar que tudo está em ordem, Megamente percebe que Rosane recobrou a consciência e a leva para a sala dos reféns, onde tenta amedrontá-la. Mas como já foi capturada dezenas de vezes, a mulher não se importa e diz que tudo é muito previsível. Ao perceber que ela não se impressiona com nenhuma de suas armadilhas, Megamente decide parar de perder tempo e parte para a execução do plano, que consiste em usar a repórter para chantagear Metro Man. Na inauguração do museu em sua homenagem, o super-herói começa a exibir seus poderes para conquistar o público e faz um discurso bastante genérico antes de cortar a faixa com a sua visão de calor. Mas assim que sua estátua é revelada, uma neblina escura cobre toda a cidade. No meio de todo aquele breu, o vilão aparece num telão e começa a hostilizar Metro Man enquanto é vaiado pela multidão. Para chantageá-lo, Megamente mostra que está com Rosane e diz que só irá libertá-la caso o super-herói saia da cidade, mas a mulher acaba com um joguinho dele, revelando que está no observatório abandonado. Como só existe um em toda a cidade, Metro Man sai do evento e começa a voar até o lugar, porém Rosane estranha que o vilão está feliz demais e Megamente revela que na verdade eles estão em um observatório falso que ele mesmo criou. Não muito longe dali, Metro Man finalmente chega no lugar abandonado e imediatamente percebe que tem algo estranho, pois além de não encontrar Rosane, percebe que
pousou em um alvo enorme em forma de X. Nesse momento, Megamente ordena que o criado ative o raio da morte para aniquilar seu inimigo, mas antes disso, ele começa uma videochamada para se gabar pela vitória. Enquanto todos assistem, Metroman e o super vilão ficam se alfinetando até que Rosane diz para eles terminarem logo com isso, mas Megamente diz que ela só poderá ir embora se Metroman conseguir suportar o poder do seu raio. Nesse momento, ele grita pro criado disparar o laser e fica esperando a explosão, mas o assistente diz que a arma ainda está aquecendo. Bastante envergonhado, Megamente manda o criado libertar Rosane e começa a sair do lugar, mas quando seu assistente está prestes a fazê-la desmaiar, o vilão percebe que Metroman ainda está preso no observatório, pois segundo ele, o cobre enfraquece seus poderes. O raio finalmente termina de carregar e é lançado direto no observatório, explodindo tudo com impacto. Na base, Megamente assiste apreensivo, até que depois de um tempo, uma figura sai voando do meio da fumaça. Achando que era o Metroman, o super vilão fica desesperado e tenta escapar, mas é atingido pelo herói logo em seguida. Após o impacto, Megamente levanta a capa e percebe que na verdade o que o atingiu foi apenas o esqueleto de Metroman. Tanto o vilão quanto as pessoas que estão assistindo pelo telão não conseguem acreditar que Metroman enfim foi derrotado. Depois do choque inicial, Megamente comemora a vitória, se declarando como novo dono da cidade. Após isso, ele vai até o centro, onde toda a população está reunida, e oficializa o seu reinado do mal, assumindo a Casa Branca e embarcando numa onda interminável de crimes, mas como ninguém ousa enfrentá-lo, as coisas começam a perder a graça. Dessa maneira, Megamente começa a ter crises existenciais, se perguntando o que irá fazer a partir de agora, mas como seu maior inimigo está morto, nem mesmo a ideia de capturar Rosane o anima mais. Movido pelo luto, o vilão vai ao museu de Metroman e começa a se desculpar para a estátua dele, dizendo que sempre quis eliminá-lo, mas que nunca pensou que ia conseguir. Por fim, ele joga um buquê de flores que trouxe pro alto, junto com um ativador de uma bomba, dizendo que irá destruir o museu, pois esse lugar traz lembranças dolorosas, mas enquanto está indo embora, o vilão é encontrado por Rosane e precisa correr para que não seja visto de pijamas. Enquanto está fugindo, ele acaba esbarrando em um dos funcionários do museu e decide usar o relógio para assumir sua forma, além de desidratá-lo com a arma laser. Faltando menos de 2 minutos para a explosão, o vilão vai pro elevador e começa a descer junto com Rosane, que achando que ele é o funcionário Bernard, tenta puxar assunto enquanto Megamente, disfarçado, se lamenta pela perda de Metroman. Antes de se despedirem, Rosane diz para Bernard ficar tranquilo, pois o bem sempre vai surgir para enfrentar o mal e que heróis podem ser criados, o que dá uma ótima ideia para o vilão. Inspirado pelo que ela disse, Megamente assiste de perto a explosão do museu e retorna ao seu esconderijo, planejando criar um novo herói usando o resto de DNA de Metroman que ficou na capa. Quando chega no lugar, ele conta sobre seus planos para o criado, que alerta seu chefe de que aquilo era uma má ideia, mas o vilão demente diz que é isso que vilões fazem, coisas más. Após preparar tudo, Megamente coloca a amostra de DNA numa arma injetora e começa a pensar sobre como achar alguém com um coração nobre para ser seu novo rival, mas de repente um celular começa a tocar e ele percebe que é o de Bernard. Quando atende, o vilão ouve Rosane do outro lado da linha, agradecendo pela conversa do outro dia e sugerindo que se juntem para enfrentar o Megamente, pois agora ela sabe onde é o esconderijo dele. O criado mostra pro vilão que Rosane está na entrada do esconderijo e ele começa a entrar em pânico, se perguntando como ela descobriu o lugar, mas como o demente se esqueceu de desmontar o observatório falso, foi bem fácil. Rosane vê o carpete da entrada secreta que o criado deixou e resolve entrar para investigar o esconderijo. Com seus segredos prestes a serem descobertos, Megamente decide se transformar em Bernard e vai se encontrar com Rosane para tentar convencê-la a sair, mas a repórter decide continuar investigando e encontra todos os projetos que o vilão está desenvolvendo. Para evitar que seus planos sejam arruinados, Megamente pede para o criado enviar os cerebóticos para levarem Rosane para longe, mas ao invés disso eles pegam o próprio criador que está disfarçado de Bernard, o que obriga o vilão a voltar à sua forma original. Assim que os robôs soltam o alienígena azul, Rosane encontra Megamente e começa a ameaçá-lo com a arma injetora, enquanto pergunta onde está Bernard. Sabendo que não pode perder o DNA de Metroman, o vilão diz que irá trazê-lo de volta e pula no porão, onde forja uma luta contra o homem. Assim que o teatro acaba, Megamente tenta tirar o lançador das mãos de Rosane, mas a repórter insiste em ficar com a arma, obrigando o vilão a se esconder para poder voltar à sua forma original e tentar tomá-la à força. Conforme eles disputam, o objeto acaba disparando e acertando Hal, o cameraman de Rosane, que tinha acompanhado até ali. Depois disso, a jornalista se esconde do vilão e decide sair dali, mas acaba indo parar numa armadilha de crocodilos
tendo que ser salva por Megamente disfarçado de Bernard. Agora os cerebóticos voltaram a persegui-los e Rosane obriga o vilão a arremessar uma dinamite nas próprias criações para poderem escapar, mas por pouco eles também não são atingidos pela explosão. Do lado de fora, Rosane começa a elogiar a coragem de Bernard em enfrentar Megamente, mas o momento é arruinado por Hal, que fica com ciúmes quando ela dá um abraço de despedida no vilão. Como Hal ainda não sabe o que aconteceu, Megamente pede para o criado pegar o carro para que eles possam segui-los e recuperar os poderes de Metro Man, mas ao ver como o cameraman é um completo fracassado, o vilão se empolga, acreditando que foi o destino e decide deixá-lo com os poderes. Com isso em mente, eles invadem o apartamento e esperam até que a transformação aconteça. Depois que Hal muda completamente sua aparência, Megamente se disfarça como um idoso e finge ser o pai dele para poder treiná-lo até que ele se torne um verdadeiro herói, mas Hal é um completo fracasso em tudo que eles tentam. Cansado, Megamente se convence de que o rapaz é um inútil e pensa em remover seus poderes, mas o criado começa a pensar em um novo método de treino enquanto o vilão está ocupado mandando mensagem para Rosane e indo em encontros com ela. Durante os passeios que ocorrem com cada vez mais frequência, eles começam a ficar bem íntimos e Megamente passa a acabar com tudo que incomoda Rosane, como lixo espalhado pela cidade e até devolver itens roubados. Ao mesmo tempo, as novas táticas do criado realmente funcionam e Hal começa a progredir, chegando ao final do treinamento e recebendo tanto seu uniforme quanto seu nome de super-herói, Titã. Faltando um dia para o primeiro grande confronto entre Megamente e o novo super-herói, criado começa a fazer alguns ajustes no traje para a batalha, mas ao invés de focar no confronto, o super-vilão está mais preocupado em sair com Rosane. Sabendo que ele está apaixonado e com medo de que seu amigo se machuque quando ela descobrir a verdadeira identidade dele, criado se recusa a deixá-lo sair e pega a chave do carro. Revoltado com essa atitude, o super vilão começa uma baita discussão, onde admite que talvez não queira mais ser mal, já que o vilão nunca fica com a mocinha. No meio da briga, Megamente acaba dizendo que não precisa mais do criado e assim ele vai embora. Do outro lado da cidade, Rosane está tentando decifrar os papéis que viu no esconderijo do Megamente e acaba achando a palavra Titã. Enquanto se pergunta o que isso pode significar, Hal aparece fantasiado atrás dela e se apresenta como o próprio Titã, tentando impressioná-la e chamá-la para um passeio, mas o demente a pega no colo antes mesmo que ela possa responder. Com Rosane completamente indefesa, Hal começa a brincar com ela, soltando-a no ar e a arremessando de prédio só para poder salvá-la, o que a deixa bastante assustada. Por fim, ela consegue convencê-lo a colocá-la no chão e exige saber quem ele é. Assim, o demente finalmente revela sua verdadeira identidade e espera que ela o veja de maneira diferente a partir de agora, começando a falar sobre um possível relacionamento entre os dois. Mas mesmo assustada, Rosane deixa claro que não tem a mínima chance dos dois acabarem juntos, o que faz com que ele vá embora indignado. Mesmo com todo esse alvoroço, Rosane vai ao encontro com Bernard e conta sobre sua teoria de que Megamente fabricou um novo super-herói para ter alguém para enfrentar. Para manter o disfarce, o super-vilão finge estar surpreso com a revelação, mas sugere que eles aproveitem o momento, ao invés de ficar falando sobre os planos de Megamente. Rosane então foca no seu encontro e eles passam uma noite bem agradável, até que começam uma troca de olhares antes de se beijarem. Acontece que na hora do primeiro beijo deles, Rosane acaba mexendo no relógio de Megamente, fazendo com que ele volte à sua forma original. Assim que percebe isso, a mulher o empurra para longe enquanto Megamente tenta se explicar, mas ela se mostra indignada e sai do restaurante sozinha no meio da chuva. De coração partido, o super vilão vai atrás dela com seu carro invisível e tenta mais uma vez se desculpar, mas Rosane diz que não existe a mínima chance deles ficarem juntos. Completamente decepcionado, Megamente vai andando de volta para sua base, onde tenta se desculpar com o criado, mas como ele foi embora, o vilão decide focar na única coisa que é bom de verdade: ser mal. Na manhã seguinte, Megamente veste o novo traje e sai com seu robô gigante para enfrentar o Titã. Mas após ficar o dia todo esperando o herói aparecer, ele decide ir até o seu apartamento, onde encontra Hal jogando videogame ao lado de uma pilha de dinheiro roubado. Ao ver isso, Megamente exige uma explicação e Hal conta que só tinha topado virar herói para conquistar Rosane, mas como ela não dá a mínima para ele, o Titã acha melhor eles se aliarem para dominar o mundo. Ao ouvir isso, o Azulão fica extremamente decepcionado e revela toda
toda a verdade, contando que foi ele quem concedeu seus poderes e revelando que ele é o Bernard, por quem Rosane estava apaixonada. Toda essa provocação faz com que o Titã finalmente o enfrente, partindo pra cima do robô e o derrubando no chão, mas Megamente logo consegue se recuperar e devolver o golpe, fazendo Hal afundar no asfalto. Em seguida, o alienígena azul se esconde e acerta um golpe surpresa no Titã, arremessando-o contra um prédio, o que o deixa com ainda mais raiva. Completamente furioso, Hal pega um poste e eles começam uma disputa de esgrima, até que consegue arremessar Megamente pra cima, e ainda no alto, acerta mais um golpe que o afunda no chão, destruindo completamente o robô. Após a derrota, o alienígena cabeçudo diz que essa foi uma ótima batalha, e pede para que o Titã o leve para uma prisão como o Metro Man fazia, mas ao invés disso, Hal prepara sua visão de calor e diz que irá mandá-lo direto para o cemitério. Desesperado, Megamente aperta o botão de emergência do robô, que faz com que ele seja ejetado pela parte de trás. Enquanto está caindo, o vilão pede ajuda aos cerebóticos, que o salvam no último segundo, mas mesmo assim, Hal continua seguindo e acaba batendo em um caminhão de combustível, que explode o túnel, arremessando todos para longe. No meio das chamas, Titã vem voando para cima de Megamente e se prepara para dar o golpe final, o que obriga seu adversário a acionar seu protocolo de emergência, prendendo Hal numa esfera de cobre. Acontece que apesar de ter os mesmos poderes de Metro Man, Titã não tem as mesmas fraquezas e é imune ao cobre, o que deixa Megamente completamente sem saída quando Hal arremessa a esfera contra ele. Ao ver alguém enfrentando o vilão azul, o prefeito da cidade agradece ao Titã enquanto comemora, achando que a cidade está a salvo, mas Hal o arremessa para longe, dizendo que agora assumirá o comando. Como último recurso, Megamente vai até a casa de Rosane e conta que o Titã sucumbiu ao mal, enquanto implora por ajuda para salvar a cidade. Após a repórter aceitar, Megamente pergunta se ela sabe onde era o esconderijo do Metro Man, pois segundo ele, talvez assim consigam encontrar a fraqueza do Titã. Dessa maneira, eles partem para uma fortaleza que pertencia ao Metro Man, e no meio do caminho, Rosane sugere que Megamente simplesmente pegue os poderes de volta, mas ele explica que a arma para fazer isso está no carro invisível, que ele perdeu depois que ela o abandonou no restaurante. Após a explicação, eles finalmente chegam no esconderijo. O lugar no lado externo era simplesmente a antiga escola onde eles estudaram quando pequenos. Assim que entram na fortaleza, os dois começam a explorar o lugar, e Rosane vê um copo com alguns cubos de gelo em cima da mesa. Enquanto eles se perguntam como é possível o gelo ainda estar intacto, Metro Man surge atrás deles, vivo e usando um roupão. Quando vem o antigo herói diante de seus olhos, os dois pensam que é algum fantasma e pedem para ele se explicar. Encurralado, Metro Man conta que estava cansado de viver para ajudar os outros e que queria sua liberdade, mas como não podia simplesmente desistir, resolveu fingir que o cobre era sua grande fraqueza. Dessa forma, quando o raio do Megamente o atingiu, ele aproveitou para pegar um esqueleto na escola de enfermagem, vestir sua capa e arremessar na direção do observatório falso. Apesar de entender o que ele sentia, o super vilão conta sobre o Titã e pede ajuda para derrotá-lo, mas Metro Man se recusa, dizendo que talvez seja a hora do Megamente descobrir sua verdadeira vocação. Rosane compra a ideia e começa a bolar um plano para pegar o novo vilão de surpresa, mas Megamente não parece convencido do próprio potencial para o bem e decide se entregar para as autoridades. Enquanto isso, os repórteres falam da situação devastadora em que a cidade se encontra e que os poucos cidadãos que resolveram ficar devem permanecer em casa. Apesar disso, Rosane está no centro da metrópole e tenta convencer o Titã a voltar a ser o velho Hal de sempre, mas ele diz que agora já é tarde demais. Na prisão, Megamente está passando pelos canais quando se depara com o Titã o chamando para um acerto de contas valendo a vida de Rosane. Para salvá-la, o cabeçudo se desculpa e implora para o diretor libertá-lo, falando que a cidade não merece pagar pelos erros dele. Nesse momento, o criado que estava se passando pelo diretor desfaz o holograma e aceita as desculpas dele, o libertando para que eles possam derrotar o Titã. No centro da cidade, Hal começa a derrubar o arranha-céu em que Rosane está amarrada, quando Megamente faz uma entrada triunfal, dizendo que ele até pode ser um vilão, mas que nunca irá ser super. Irritado, o Titã parte para cima do Megamente, que esquiva e manda seus cerebóticos mastigá-lo. Enquanto isso, ele vai com sua nave espacial até Rosane e a solta da torre, que está em queda livre. Após se livrar dos cerebóticos, Hal pega o arranha-céu no meio do ar e arremessa no casal, acertando na nave, que perde o controle. Para tentar salvar sua amada, Megamente arremessa Rosane num todo antes que o pior aconteça, mas ele acaba sendo atingido. Após se levantar, a repórter vê que o vilão foi atingido e tenta correr para ver se ele está bem, mas Hal chega bem na hora e arremessa um ônibus em cima dela, porém o veículo é partido em dois pouco antes da colisão. Na frente de Rosane surge Metro Man, que se desculpa por ter deixado a
cidade. Assim o herói encara o Titã e consegue afugentá-lo sem precisar dar um único golpe. A jornalista então aproveita a oportunidade para ver se Megamente está bem, mas assim que ela se aproxima, o vilão revela que na verdade é o criado disfarçado. Pessoal, aquele Metroman é na verdade o Megamente transformado. Enquanto isso, o falso Metroman continua perseguindo o Titã e consegue fazê-lo prometer deixar a cidade e nunca mais retornar. Mas quando ele volta para o chão, Rosane pega sua mão e desativa o relógio, revelando para todos que aquele é na verdade o Megamente. Só que esse não é nem de perto o maior problema deles, porque o Titã vê tudo. Sem opções, Megamente tenta acertá-lo, mas como não consegue causar danos, ele decide focar na defesa, desviando dos raios laser do inimigo. Nesse momento, Rosane percebe que um dos raios acerta o carro invisível e se lembra que o extrator de poderes está lá dentro. Dessa forma, ela chama a atenção do Megamente e pede para que ele olhe para trás, entendendo instantaneamente o plano dela. Com isso em mente, o vilão tenta voar com sua jetpack até o carro, mas como o objeto é atingido pelo laser, ele precisa se rastejar até o automóvel. Por sorte, enquanto está no meio do caminho, Megamente é alcançado pelo Titã, que o arremessa bem ao lado do veículo. Ele então entra no carro invisível e liga o extrator, mas antes mesmo da arma aquecer, Hal arranca Megamente de lá de dentro e o arremessa pro alto, fazendo-o entrar em queda livre. Quando acha que tudo está perdido, o super vilão se lembra que está com sua arma de desidratação e resolve usá-la em si mesmo, amortecendo a queda totalmente e surgindo na frente do Titã no momento em que ele tenta atacar Rosane. No último segundo antes de ser atingido pela visão de calor, Megamente pega o extrator e enfia bem no nariz de Hal, dessa forma removendo todos seus poderes e finalmente o derrotando, além de lhe dar uma bela limpeza nasal. Após a vitória, Megamente é aplaudido por toda a cidade e se torna o novo defensor de Metro City, ganhando um museu só pra ele, enquanto o Metroman assiste no meio da multidão. Mas e vocês, o que fariam no lugar de Megamente? Aceitariam defender a cidade? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!